Graça e paz a todos. Gente, é sempre um privilégio, uma honra, uma satisfação assim indescritível poder falar do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para a igreja. É literalmente assim um sonho, é viver acordado, é poder ter certeza de algo que Deus colocou para mim desde antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, esse propósito especial de falar sobre essa graça salvadora para vocês. Então, sempre que eu estou aqui é uma honra. Estar com vocês é uma honra. Estar em comunidade, falando de Cristo, é uma honra. Então, eu queria pedir a atenção de vocês, não para mim, mas para a palavra. Que você possa passar os próximos 40, 45 minutos escutando cada coisa que eu falar e olhando a palavra. Para si, eu sou um novo pregador, alguém que está sendo ensinado. Então, se eu errar qualquer coisinha, você não cai em condenação, pois confiou mais em mim do que a palavra. Olhe tudo que eu vou falando. Porque eu tenho certeza que se você for olhando a palavra, vírgula por vírgula, verbo por verbo, mensagem por mensagem, você vai sair aqui muito mais abençoado do que você entrou. Porque a palavra é viva, irmão. E assim, como a palavra é viva, eu tenho uma frase para você lembrar aqui, para você lembrar assim, ó. A frase é o seguinte: você tem um tesouro em Cristo. Você crê nisso? Se eu falar assim, você tem um tesouro em Cristo, eu falo assim, amém. Certo? Então você tem um tesouro em Cristo. Aí para você não esquecer, você vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, você tem um tesouro em Cristo. Agora vira para o outro lado e fala a mesma coisa, para outra pessoa do outro lado, você tem um tesouro em Cristo. Agora todo mundo virado aqui para mim, a gente vai falar outra coisa. Nós temos um tesouro em Cristo, ok? Então vamos lá, eu vou falar 3, 2, 1, a gente fala tudo junto. 3, 2, 1... Nós temos um tesouro em Cristo. É isso, gente. E aqui eu vou só dar descrever a palavra para vocês. Porque tesouro é uma palavra que se perdeu um pouco no nosso imaginário coletivo. Se eu falar tesouro para alguém assim da minha idade, vai lembrar muito mais de Kiko no Chaves do que tesouro. Ou às vezes você vai pensar em dinheiro. Deixa eu te falar na Bíblia, no Antigo Testamento, qual que era a ideia de tesouro, né? Que até em grego é tessaros. A ideia de tesouro era como se fosse um cofre. Pensa que no Antigo Testamento, no tempo de Cristo, você não tem nenhum banco, você não tem conta corrente, você não tem conta poupança, você não tem investimento. Então, como você guarda seus bens valiosos? Então, era num lugar, e aí esse lugar você chamava de tesouro. Poderia ser um depósito, poderia ser um lugar que você, no seu campo, você faz um buraco no chão e coloca os seus bens mais preciosos. Então, todo esse lugar que tivesse algo de extremo valor, várias coisas de extremo valor, era chamado de tesouro. Então, tesouro aqui é um lugar. Um lugar. Então, você tem um lugar com várias coisas preciosas em Cristo. E aí, quando a gente vai fazer a pregação, quando montamos a liturgia, eu sempre tenho que falar para vocês que o pastor Felipe, ele sempre quando ele monta a liturgia, mesmo de férias, ele não sabe parar de trabalhar. Ele montou a liturgia de hoje e ele sempre coloca assim na hora da pregação: vamos a Cristo. Então, quando eu vou pregar, eu tenho que fazer uma coisa e uma coisa somente: levar vocês a Cristo. Só que levar vocês a Cristo parece ser tão difícil, mas é tão fácil. Sabe por que é tão fácil? Porque Jesus, em toda a sua misericórdia, deixou à sua igreja, ao seu povo, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo trabalha no coração de vocês, de forma que não importa se eu falar tudo certinho, mas tem algo dentro de vocês que vai se aquecendo, e o coração de vocês vai aquecer, e é algo que vai mexer com a mente de vocês, e vai mexer com a mente de vocês a ponto de vocês agirem diferente, que vocês vão entender quem é Cristo, só pelo poder e operação do Espírito e do Espírito somente. Toda vez que você olhar a Escritura, o Espírito vai operar no seu coração, e então é fácil. Então, para mim levar vocês a Cristo é só ler as Escrituras. Só que para ler as Escrituras,
às vezes para falar só um textinho, a gente tem que ter um contexto gigante. E aí, eu quero passar com vocês um tempo agora numa história um pouco longa, porque eu vou te convidar a ter a visão de como é passar com Cristo 24 horas. Nem 24 horas, é um dia ali, um dia de trabalho com Cristo, um dia de ministério com Cristo. E você vai ver como o dia de Cristo é bem dinâmico. Então, assim, a nossa história começa em Mateus 12. Então, em Mateus 12 é um sábado, tem Jesus e os discípulos estão andando e os discípulos estão com fome. Os discípulos estão com fome e aí eles estão olhando a seara, né, o campo, e ali o campo cheio de coisa para comer, todo mundo com fome. Eles vão e comem da seara. Só que tem um problema. Tem um grupo, naquela época, chamado fariseus. O grupo dos fariseus, eles olhavam toda a lei, sabiam a lei de cor mesmo. Eles sabiam de cabeça. Você falava, o que está escrito lá em Deuteronômio? Ele sabia todo, pelo menos o Pentateuco de cor, e muita parte dos profetas de cor. Então, o que esses fariseus fizeram? Vamos pegar a lei, pegar toda a lei mosaica, e vamos ter regras a partir do que entendemos dessa lei, para que todos aqueles que quebrarem essa régua, a gente falar, você é pecador e merece morrer, sai daqui. E eles fizeram uma regra que era assim, ó, no sábado, na lei mosaica está assim, no sábado você não pode fazer nada para glorificar ao Senhor. Eles inventaram na cabeça deles que no sábado você não pode fazer nada. Eles esqueceram a parte porque você tem que glorificar a Deus. Para eles só ficou a parte, vocês não podem fazer nada. Então qualquer um que fazia qualquer coisa, eles falavam, opa, está errado, tem que morrer essa pessoa. Então quando eles olham e veem todos os discípulos comendo, eles chegam para Jesus e, como assim vocês estão quebrando a regra do sábado? E aí Jesus vira para eles e devolve Bíblia, um acusamento bíblico com um acusamento bíblico. Mas vocês não lembram que Davi, quando estava com fome, ele e seus soldados comeram um pão da propiciação que não era nem para eles, ninguém poderia comer? Eles param, pensam, e aí Jesus continua conversando com eles, e aí Jesus termina ali toda a conversa com eles num negócio muito pior do que eles imaginaram. Porque Jesus fala assim, ó, vocês estão achando que o sábado, a pessoa é para servir o sábado, né? Mas o sábado é para servir a pessoa. E aqui, ó, para acabar com a conversa, eu sou aquele que é maior do que o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Aí já, os fariseus já assustaram. Como assim ele vai falar que ele é o Senhor do sábado? Esse cara ou é doido ou ele é Deus. Daí já começa aquela tensão, porque Jesus está quebrando um dos mandamentos na cabeça dos fariseus. Daí Jesus vai entrar, não contente, Jesus vai entrar na sinagoga. Então, igual aqui estamos, né, na nossa casa de oração, no nosso templo, ele vai entrar na sinagoga desses fariseus. E daí os fariseus estão ali falando, né, sobre as leis. E aí, dentro dessa sinagoga, entra um homem com uma mão ressequida. E esse homem que entra com a mão ressequida, os fariseus já olham, porque assim, você não poderia nem comer, que Jesus fez, muito menos curar, dentro da lei deles. Então eles, para provarem Jesus, falam assim, mestre, você não quer, é lícito curar no sábado? Jesus, lógico que é lícito. Qual de vocês que tem uma ovelha, que a ovelha se perde no sábado, vocês não resgatam? Ele olha para o homem com a mão ressequida e fala, estende a mão. Ele cura o homem. Aí, quando Jesus curou um homem dentro da sinagoga, aí os homens quiseram matar ele. Literalmente. Então, esses fariseus já estavam olhando ali, vamos matar. Imagina você sendo discípulo. Você está com Jesus, você só estava com fome no começo do dia, agora já aconteceu um monte de coisa. Já teve um grupo que brigou com vocês porque vocês comeram, vocês entraram numa sinagoga, Jesus curou uma pessoa e agora os fariseus estão buscando matar seu mestre. Muita coisa aconteceu. Aí você fala, o dia acabou aí, o dia de Jesus é corrido, acabou até aí. Não, o dia continua. E aí o que acontece? Quando Jesus, ele sai ali da sinagoga, muita gente vai correndo atrás dele, porque ele já curou uma pessoa, com certeza ele vai querer curar mais. E daí, todo mundo que vinha até Jesus pedindo cura, Jesus ia curando. Ia curando, ele foi curando, e falava para o pessoal, não é para falar para ninguém, porque Jesus ainda estava na época que ele estava cumprindo uma promessa de Isaías, não fala para ninguém,
E aí entra o maior atribulado que eu já vi na vida. Assim, lendo a Bíblia, eu falo, tem problemas e tem esse homem. Esse homem, ele é o ápice do problema. Porque olha a quantidade de problema que esse homem tinha. Ele era endemoniado, já começou difícil, né? O homem já começou endemoniado, já é um problema grande. Aí o segundo problema, ele era cego. O cara é endemoniado e o cara era cego. Daí, para piorar, o cara era endemoniado, cego e mudo. Imagina esse irmão. Ou o problema que esse irmão está passando, ele é endemoniado, cego e mudo. E aí, Jesus cura ele, tira os demônios dele, faz ele voltar a ver e faz ele voltar a falar. Imagina o que o povo pensou quando viu esse tanto de milagre em uma pessoa só. Imagina chegar aqui alguém endemoniado, cego e surdo, e você vê Jesus curando essa pessoa, e ela voltar sã, vendo e falando. O povo ficou alvoroçado. E aí, quando o povo ficou alvoroçado, aí os fariseus, quando olharam aquilo, falaram, não é possível. E daí os fariseus fazem a maior blasfêmia possível para Jesus. Esse homem não trabalha com Deus, não. Com certeza ele está aí amando do Beelzebul, amando de Satanás. Ele não está, isso não é normal. E Jesus fala, opa, como Satanás ia expulsar o próprio Satanás? Eu estou vindo da parte de Deus, vocês não entenderam o que o Espírito está fazendo. E assim, vocês podem até duvidar de mim, mas se vocês duvidar do Espírito, não tem nenhum perdão para vocês, nem nessa vida, nem na próxima. Então está vendo que está num ambiente bem conturbado. E aí Jesus vai falar algumas frases que você deve saber de cor, só que eu só falei toda essa história porque às vezes a gente não sabe de onde vêm essas frases dentro da história. Então a primeira frase que ele fala, que eu sei que muita gente conhece, é que Jesus fala assim, quem não está junto comigo, está contra mim. Quem está a favor de mim, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. É uma frase que a gente escuta muito, mas está dentro desse contexto. E daí Jesus ainda exortando eles, Jesus fala outra coisa assim que a gente também conhece bastante, que a gente está no capítulo 12 ainda, no versículo 33. Ele fala assim, ó, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore mau e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, olha os frutos que daí você vai conhecer a árvore. E daí Jesus termina ali, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo mal? E aqui é um versículo que todo mundo conhece, só que sempre fora do contexto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Já ouviu essa frase muitas vezes? A boca fala do que o coração está cheio. Você está dentro desse contexto todo conturbado de fariseus, não entendendo quem é Jesus e o propósito de Jesus. E aí, um versículo que ninguém para olhar, e aí é um versículo que eu quero que você pense hoje, que é Mateus capítulo 12, versículo 35, que diz assim, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Bem tranquilo, você vai ver que é fácil de decorar esse versículo, porque é homem, tesouro e coisas. Daí ele só faz bom, 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 mas. Então um homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Um homem mau tira do mau tesouro coisas más. Vocês conseguem decorar esse versículo comigo, a gente falar junto? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Versículo Mateus, capítulo 12, versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Grava esse versículo aí na tua mente. Você vai usar ele na sua vida, eu tenho certeza. E daí Jesus continua falando, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. E aí você vê que o clima está bem pesado. Você vê que, imagina, eu estou falando aqui para vocês uns 5 minutos, tanta coisa que aconteceu. Imagina os discípulos nessa sequência de ida e volta com os fariseus. Aí você fala, acabou o dia? Fala, não, o dia continua. O dia continua porque agora vai entrar um outro grupo aí.
Até agora a gente está falando dos fariseus. Agora vai entrar um segundo grupo chamado escribas. Os escribas são pessoas que conhecem a lei, só que eles tinham uma coisa muito específica para fazer. Eles olhavam a lei, cada coisinha, e eles falavam assim, qual é as coisas mais difíceis de se interpretar na lei? E eles viravam mestre naquilo. Então eles pegavam alguma coisa polêmica e olhavam na lei para ver se estava certo ou não. E daí, para você ter mais certeza do que faz um escriba, lembra do nome original do escriba, que eu vou falar em grego aqui para vocês. Gramáteos. Esse é escriba, daí você fala gramáteos, daí você lembra, a gente tem uma palavra de português muito parecida, que é gramática. Então eles era como se eles olhassem a gramática da lei, exatamente isso, eles olham parte por parte da lei, para ver o que a lei acha daquele certo ponto. Então esses escribas agora, junto com os fariseus, eles olham para Jesus e falam assim, mestre, nos dê um sinal, então, de tudo isso que você está falando. Porque se você falou que a gente conhece a árvore pelo fruto, está falando que tudo que é falado vai ser julgado, dá um sinal, porque como a gente conhece a lei de cabo a rabo toda, nós saberemos se o Senhor é vindo de Deus ou não. É simples, só dá um sinal. E aí, Jesus dá uma das maiores exortações, uma das maiores condenações de todos os evangelhos. Você vê que ele literalmente condena esse pessoal. Ele fala assim, ó, vocês são uma geração má e adúltera. O sinal que vocês estão pedindo, o único sinal que vai ser dado para vocês vai ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o profeta Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará. Mas os ninivitas, e aí pensa que o ninivita é o pior povo para o judeu. É um povo que eles odeiam e só fez mal. Esse povo que vocês odeiam tanto, eles vão estar lá no dia do juízo e eles condenarão vocês. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, mas vocês não se arrependeram. E aqui está alguém que é muito maior do que Jonas. E daí Jesus depois fala outra coisa pior ainda. Que ele fala, do mesmo jeito que a rainha do sul veio lá, que a rainha de Sabá veio lá da Etiópia, para ouvir a sabedoria de Salomão, para entender mais do Senhor, a rainha do sul vai estar no dia do juízo e vai condenar vocês também, porque ela escutou a sabedoria de Salomão. E está aqui alguém que é maior do que Salomão. Então, Jesus literalmente condenou aquelas pessoas que estavam vindo ele. E aí, rapaz, pensa, na história só foi piorando, porque Jesus fala até da estratégia de Satanás, e falando que, ó, assim como Satanás entra em alguma pessoa, e daí quando ele sai, ele não acha morada, ele volta com aquela pessoa, vê que é muito melhor estar ali, ele chama todos os amigos dele, todos os espíritos malignos para ficar junto naquela pessoa, assim será na sua geração. Jesus é implacável com esse pessoal. E daí dentro de todo esse contexto, tudo pesado, e Jesus falando ali dentro de provavelmente uma casa, estou falando que o dia é longo, vai acompanhando Jesus. Entra a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs de Jesus, querendo falar com Jesus. Daí vem alguém responsável e fala assim, Jesus, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão querendo te ver. E Jesus dá uma resposta, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? Quem faz a vontade do meu pai são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E daí ninguém está entendendo mais nada. E Jesus está continuando falando aqui. Andar com Jesus é isso. É um monte de coisa que você tem que parar, tem que rever, tem que entender. E é pesado, cara, é pesado. E daí vamos continuando. Jesus, ele sai dessa casa que ele está e daí ele vai para a praia no mesmo dia. E dentro dessa praia, vem uma multidão seguindo ele, uma multidão está seguindo, e aí tem tanta gente na praia que Jesus não consegue falar com a multidão ali, normal. E daí o que ele faz? Ele vai num barco, e ele fica no barco, sentado, falando com a multidão. E aí, no barco, sentado na multidão, depois desse dia totalmente longo, ele começa a falar por parábolas. Acompanhar Jesus devia ser difícil. Porque daí, depois de todas essas coisas que aconteceu, ele está falando por parábolas. E parábolas são coisas que é difícil de entender. E aí,
ele começa com uma parábola que é muito conhecida por todo mundo, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e jogou a semente na terra rochosa, jogou a semente na terra com espinhos, jogou a semente na terra boa. E aí ele fala essa parábola. Depois os discípulos falam: Senhor, nos explica a parábola. Jesus explica a parábola. E daí Jesus vai continuando falando parábolas. Então ele vai falar sobre a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E daí Jesus explica porque ele está falando em parábolas. E daí depois, para os discípulos voltando para casa, Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus já falou umas 4 parábolas diferentes, está explicando a segunda parábola dele, depois de um dia totalmente cansativo. E daí você fala: não, aí acabou o dia de Jesus, né? Não, porque Jesus ainda, depois de explicar a parábola do joio, ele vai falar uma outra parábola, que é uma parábola que eu quero que vocês também tenham no coração de vocês, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então lembra aqui, o reino dos céus é igual um homem que ele vai, e daí deixa eu só traduzir algumas coisas aqui para vocês, porque é igual campo, vou até falar a palavra em grego, porque eu estou tendo que estudar muito grego, então as palavras estão na minha cabeça. A palavra em grego para campo é agro. Aí você fala agro no Brasil, o Brasil entende de agronegócio, a gente faz muito, pra gente é fácil. Então pensa isso, num lugar, ele foi num lugar, lembra que eu falei para vocês que o tesouro às vezes era escondido? Então esse cara está andando num campo que está à venda, e daí ele olha nesse campo, ele vê algo ali escondido, daí ele vai ver o que está escondido, ele descalda, ele vê um tesouro ali. Ele vê esse tesouro e fala: opa, esse campo vale muito mais do que todo mundo acha. Ele vai, vende tudo que ele tem, pega todo o dinheiro e compra aquele campo. E volta transbordante de alegria. Lembra? Tesouro. Mas vamos continuar. Porque aí, não depois de Jesus falar essa parábola, Jesus fala mais uma parábola sobre a pérola, né? A parábola da pérola. Ele fala a parábola da rede. E depois de mais essas 2 parábolas, aí sim, daí Jesus vira para os discípulos e fala assim, no versículo 51, entendestes todas essas coisas? É difícil ser discípulo de Jesus, porque Jesus ele não para, a vida dele é meio caótica, ele vai fazendo um monte de coisa e você tem que estudar, e você acha que sabe um pouquinho, tem que estudar mais, daí você acha que sabe um pouquinho, você tem que estudar mais, e quanto mais você estuda, mais você sabe, você vê que você tem que aprender. É assim andar com Jesus. Mas os discípulos responderam assim: sim, entendemos. E aqui vem o versículo principal para mim hoje que eu queria ensinar para vocês, que também fala sobre tesouro. Então lhes disse, Mateus capítulo 13, versículo 52. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E aí você fala: tá, por que você está terminando nesse versículo que eu não entendi nada? Deixa eu explicar para vocês. E aí, essa pregação é uma pregação que tem uma introdução muito longa, e daí a gente vai fazer uma aplicação muito curta, porque a gente tem que entender o contexto das coisas. Mas, quando ele fala assim, por isso, todo escriba, lembra que eu falei para vocês, escriba é alguém que chama gramateus, alguém que entende da gramática, sabe toda a lei, sabe a linha, sabe aplicar a lei. Todo esse que sabe a lei, e aqui na nossa versão está versado no reino dos céus, mas posso usar outra palavra pelo grego, se chama discipulado. Todo aquele que sabe muito bem o Velho Testamento, a lei, mas também é discipulado no reino dos céus, é como um homem de família que vai no depósito, mas o depósito aqui é só porque colocaram outro nome em português, mas em grego é o mesmo nome, tesseros, vai no seu tesouro e tira coisas novas e coisas velhas. Por que eu estou parando aqui nesse texto para vocês? Porque aqui é a aplicação do culto de hoje.
na mensagem de hoje, você que é conhecedor do reino dos céus, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você é alguém que consegue olhar o seu tesouro que foi revelado de maneira escrita e tirar coisas velhas e coisas novas, e todas elas conseguem auxiliar na salvação por intermédio de Cristo. Não tem tesouro maior. Não tem tesouro maior. E às vezes a gente vive a nossa vida igual os discípulos ou igual a multidão, vivendo a nossa vida buscando outros tesouros. E Jesus está a todo momento falando com os fariseus: vocês sabem a lei, mas vocês não me conheceram. Falando para os escribas: vocês acham que sabem a extensão da lei, mas vocês não entenderam que toda ela aponta para mim. E ele fala para os seus discípulos: vocês estão entendendo o que eu falei para vocês? Às vezes a gente vive igual qualquer um desses três grupos, andando por aí ouvindo pregações vazias, sem conseguir pegar pregações um pouco mais densas, onde pensa que andar com Jesus é ser denso de conhecimento. Ele quer ensinar muita coisa a nós, porque quanto mais aprendemos com o que Jesus fala, como Jesus é, mais entendemos quem Ele é e quão grande é a graça e a misericórdia dele na nossa vida. E aí, eu queria te aplicar tudo que eu falei aqui, umas coisas bem práticas e bem rápidas para a gente acabar o nosso estudo de hoje. O nosso Senhor, então deixa eu fazer assim, ser como um pai de família que tira coisas novas e coisas velhas para vocês. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente chama Ele assim de Jesus e de Cristo, não por mera convenção, tem um porquê. Você sabe por que Jesus é chamado de Jesus? Porque o próprio anjo falou para José que o nome da criança que estava no ventre de Maria, que era feito pelo Espírito Santo, deveria se chamar Jesus. E tinha um porquê chamar esse nome. Porque ele seria Salvador, o nosso Salvador. E daí, está lá em João 1, 21, se vocês quiserem ver. E aí, Cristo, o nome Cristo, a ideia dele é de ungido, que é para sempre a gente lembrar que esse Salvador, ele não é um Salvador qualquer. Ele é ungido com toda a autoridade e poder. Ele é ungido com o Espírito Santo, totalmente ungido com o Espírito Santo, de forma que ele tem toda a autoridade e poder. E com toda essa autoridade e poder, ele exerce três funções na nossa vida como seu povo. A primeira função que eu queria que você decorasse, porque aqui eu estou te mostrando o tesouro que você tem em Cristo. A primeira função é a função de profeta. E daí, se você olhar e você tentar ler a Bíblia inteira no ano, você vai ver que tem muitos profetas na Bíblia. E daí tem todos os profetas na Bíblia, todos falam assim, ó, assim diz o Senhor. Então você começa ali, o primeiro profeta que é dito ali na Bíblia, você tem Moisés. E daí Moisés fala assim, assim diz o Senhor, e daí Moisés fala os 10 mandamentos. Assim diz o Senhor, e daí ele fala todas as regras dos levitas. Assim diz o Senhor, e daí ele fala todas as regras que está descrito em Deuteronômio. Então você tem muitos profetas, então você tem Isaías, você tem Abacuque, você tem Sofonias, você vai ver todos os profetas no Antigo Testamento, mas nada vale você entender todos os profetas, se você não entender que todos eles apontam para o último profeta, o grande profeta que é Cristo. E esse profeta, ele é maior do que todos. E aonde você sabe que Jesus é o maior profeta e tudo que ele fala a gente tem que obedecer? Atos 3, deixa eu só pegar aqui o texto, que eu não lembrei o versículo aqui de cabeça. Atos 3. Aqui, Atos 3, 22. E é Pedro fazendo uma pregação, e daí Pedro fala assim, ó. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então aqui você tem o próprio Moisés e o próprio Pedro mostrando assim, Moisés já estava falando, tem um profeta que vai nascer, que tudo que ele falar, vocês têm que fazer. Tudo que esse profeta falar, você tem que fazer. Então, se você olhar todo o Velho Testamento, você vai ver que todo o Velho Testamento, todos os profetas apontam para Cristo. E aí, quando esses profetas apontando para Cristo, e Cristo sendo o nosso maior profeta, sabe o que ele deu de tesouro para mim e para você? Ele deu a seguinte palavra: agora que vocês entenderam tudo o que aconteceu comigo, vão. E assim como o profeta tem que falar, vocês falem do que aconteceu comigo para toda criatura. Então você tem o final de Mateus, você tem o final de Lucas. Então ide por todo mundo e pregar o evangelho, como Marcos, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que nós devemos fazer com esse tesouro que temos em Cristo? Que é o grande profeta que veio nos salvar, que falou acerca da salvação. Falar da salvação dele a todos. A segunda função que Cristo faz na nossa vida é a função de sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E aí, se você olhar todo o Velho Testamento, você vai ver vários sacerdotes. E sacerdotes, eles são bem específicos, eles são de uma tribo bem específica, onde eles eram responsáveis em pegar o sacrifício uma vez por ano e levar o sacrifício para o Senhor perdoar os pecados. Mas agora, graças a Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote e o nosso sacrifício supremo. Graças a Ele, temos todos os nossos pecados perdoados. E daí, sabe o que esse sumo sacerdote pede para nós? Abre lá 1 Pedro. 1 Pedro 2. Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E daí, Pedro, novamente, o apóstolo Pedro vai falar assim à igreja: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então somos chamados agora para ser sacerdotes. Esse é um tesouro que você tem. De quando você lê a Bíblia, você lê toda a linha sacerdotal, vê o que eles estão fazendo, vê a dificuldade que eles tinham, vê isso se cumprir em Cristo, e agora você entender que através de Cristo você tem acesso ao Senhor sem intermediário. Não precisa o pastor Checon, o seminarista Jean falar alguma coisa para você acessar a Deus. Você tem um acesso direto por intermédio de Cristo. Você agora é sacerdócio santo. E daí, o nosso Senhor é profeta, sacerdote, e daí a última coisa que você vai ver em toda a Bíblia é a função de rei. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver assim que o povo de Israel começa sem lei. Então você tem um livro até que Israel, o povo não tem nenhum rei, até que é o nome do livro de Juízes. Então você vai ver que Israel não tem nenhum rei. E daí, no livro de Samuel, profeta Samuel, você vê que o povo pede um rei. Daí o Senhor fala, ok, e levanta Saul. Todo mundo sabe que Saul não deu muito certo como rei. E aí, Deus levanta outra pessoa, chamada Davi. E Deus promete que da linhagem de Davi vai sair um rei, que o reino dele vai durar para sempre. Porque a gente sabe, quando a gente lê a história, que o reino de Davi é muito bom, mas Davi tem muitas ressalvas. Depois a gente vai para o reino de Salomão, que é melhor ainda, mas tem mais ressalva, porque Salomão se perde. Aí chega em Roboão, Roboão já acaba com tudo, estraga tudo, já divide o reino, vai cada um para um lado, e o reino nunca mais é a mesma coisa. Mas quando vem Jesus, ele fala de um reino diferente. Ele fala de um reino nos céus. Um reino que não se corrompe,
Não tem nenhum homem que pode se achegar perto da grandeza, e esse reino vai durar para sempre. E ele te convida a fazer parte desse reino, como seu povo. E agora, quando a gente participa desse rei, agora nós não somos mais brasileiros, não somos mais aqueles que vivem no mundo, nós somos como que fossem forasteiros, aqueles que são pertencentes ao reino de Deus. Estamos aqui para expandir o reino, para falar das boas novas. E por isso que Pedro, ainda lá na 1 Pedro, ele vai falar assim, ó: vocês, povo do Senhor, não se esqueçam. Ele está lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem uma finalidade. Ele continua assim: a fim de proclamardes, a fim de falar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, lembra que em Cristo você tem vários tesouros. Mas, para você entender que você tem tesouro em Cristo, você tem que saber o valor. E para saber o valor, você vai ter que estudar a Bíblia. E daí, quando você estudar a Bíblia, quanto mais você entender a utilidade dos profetas, a utilidade dos sacerdotes e a utilidade dos reis, você vai ver como o nosso grande profeta, Senhor Jesus, traz a melhor notícia. O grande sumo sacerdote, ele faz a melhor expiação possível. E o nosso rei reina para sempre. E aí eu deixo para fechar com vocês na prática outro texto que eu quero que você estude em casa, que é Mateus capítulo 6. E aí no capítulo 6 a gente está no maior sermão feito na história da humanidade registrado, que é o Sermão da Montanha. E em Mateus 6, versículo... Calma, eu perdi aqui. Aqui, achei. Versículo 19, 20 e 21. Que o próprio Jesus, no seu sermão, ele está falando assim. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e aonde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o teu coração. E aí eu só fiz essa pregação com uma parte bem grande da Bíblia para nós voltarmos e pensarmos: aonde está o nosso tesouro? Aonde estamos dispostos a passar tempo encontrando aquilo que realmente nos dá valor, que nos dá salvação? Em olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento, enxergar quem é Cristo. No mundo lá fora, às vezes quando queremos ser alguém que fala, um preletor, a regra é: faça algo mais fácil possível das pessoas entenderem. Faça algo mais simples, mais raso, e que as pessoas tenham mais orgulho de ter te escutado. Só que eu percebi que andar com Cristo é diferente. Eu não posso me esconder, e eu tenho que mostrar para vocês que, gente, isso eu estou aprendendo muito bem com o pastor Checon, com os pastores da Penha. A gente tem que valorizar isso daqui. A gente tem que ter as histórias de cabeça. Esse daqui é o nosso maior tesouro. Não esses papéis, né?
mas o conteúdo que está aqui dentro, ele tem que estar aqui na nossa mente, tem que estar aqui no nosso coração, tem que estar nas nossas ações. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está seu coração? E é só isso que eu queria falar hoje. Apresentar para vocês um dia totalmente tumultuado na vida de Jesus, como todos. Na sua casa, leia Mateus 12, Mateus 13. Reveja o quanto Jesus está falando, tenta entender melhor. E comece a entender melhor esse tesouro que está descrito aqui. E que o Espírito Santo, que habita todo o seu povo, todo o povo do Senhor Jesus, te capacite para não só entender, não só sentir, mas experimentar uma vida de mudança, de forma que você fale com todas as pessoas que lhe é oportuno falar do Evangelho e elas entendam quem é o Senhor Jesus. De forma que você viva de uma maneira totalmente diferente, de forma que essas pessoas que veem você vivendo falam: o Deus dessa pessoa é diferente, eu tenho que conhecer mais. De forma que quando viermos na igreja, o nosso cântico seja um cântico do coração, porque entendemos que o nosso maior tesouro é Cristo. E daí de uma forma que quando a gente cante músicas que dizem assim: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. A gente fale com o coração. Ou quando a gente cante algum hino que está dentro do hinário presbiteriano ou qualquer outro hinário, que ele diz assim: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Nem sei como o meu Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. E esse Senhor guardará o meu tesouro até o dia final. E daí eu queria te convidar a cantar o Não Há Nada, para a gente fechar o nosso cântico resposta à pregação. E antes disso eu queria orar com vocês. Mas não se esqueça, você tem um tesouro em Cristo. E para você saber mais desse tesouro, volta a estudar a Escritura. Não deixa de estudar a Escritura. Bom, então deixa eu orar, feche seus olhos.